Boa noite, senhora. Boa noite, senhor. Quando o senhor ou a senhora acordaram hoje de manhã, 6 horas, como é que estava a porta de casa? Estava chovendo? As galerias, se é que tem galerias, estavam liberadas? Como é que está a coleta aí no seu bairro? E os vizinhos? Estão esperando o caminhão passar? Ou escolheram aquele cantinho no terreno baldio do lado para ir dispensando lixo? Botaram o sofá velho lá na esquina? E aquele carroceiro que trabalha no bairro, que vocês dão R$10 para ele jogar um entulho fora, ele está jogando esse entulho aonde? Como é que está aí por perto? Tem muito caso de dengue? Estão jogando bicho morto por aí? Eu acho que tem lugar que está um brinco, tem outros lugares que estão mais ou menos e tem outros que estão problemáticos. Independente do serviço, com um desses casos que eu falei bem aqui, eu tenho certeza que a senhora ou o senhor se deparam de vez em quando. Aqui perto da TV Guará, ali na Avenida Ferreira Goulart, logo na saída das Paparaúbas, tem um espaçozinho ali, que não é nenhum ecoponto não, mas eu acho que uma vez por semana, a cada 15 dias, uma vez por mês, tem que vir uma carregadeira limpar lixo que joga ali. É sofá velho, é resto de construção. Tem uma placa lá: não jogue lixo aqui. Adianta? De quem é a culpa disso aí? É da prefeitura? É do Flávio Dino? É do Natanael Júnior? Ou é a população que nesses casos também ainda não abriu a cabeça para ver que não é só o serviço público que colabora para que tenhamos uma cidade limpa, justa, harmônica, é a consciência geral. Hoje nós vamos falar sobre isso aqui com a pessoa que é responsável, é a presidente do Comitê Gestor para a Limpeza Urbana de São Luís, Carolina Moraes Estrela, sobrinha do saudoso Jomar Moraes, que esteja na companhia dos grandes poetas. Carolina, seja muito bem-vinda aos Analistas. Muito obrigada. Agradeço ao convite. Já é um programa da nossa admiração e eu estou muito feliz de estar aqui como gestora pública, como presidente do Comitê de Limpeza Urbana. Esse serviço essencial, não é legítimo ao Executivo Municipal, às prefeituras das cidades, que nós executamos aqui, no caso, na Prefeitura de São Luís. E aí, Natanael, como é que tá lá pelo Turu? Cara, lá tá crítico. Tá crítico? Limpeza, Geraldo, assim, nem tanto. Limpeza dá uma regularidade. Né? O serviço melhorou bastante nos melhorou, últimos né? tempos. E assim, teve um período assim, aquele estica e puxa, né? Quando as empresas aí, acho que de repente está atrasado o pagamento e tal, eles fazem aquela operação tartaruga, né? Mas de um tempo para cá, assim, tá, assim, a limpeza tranquila, está passando com regularidade. O problema lá mesmo são os buracos, chuva, né? Algumas ruas hoje do habitacional Turu ali, praticamente todas ali, né? Com Marcel, dificuldade. Aquele dia que até o vizinho falou muito, né? Então, assim, tá, mas né, a gente espera aí que após o período de chuva aí, né, quando tiver, acho que o prefeito vai ter muito trabalho, porque assim, a cidade toda ali foi atingida, né? E não sei se vai conseguir. Esperamos que sim. Carolina, esse período chuvoso dificulta o trabalho da coleta? Sim, dificulta. O período chuvoso dificulta todos os trabalhos de ordem urbanística, né? É fato, isso não acontece somente em São Luís, mas acontece nas cidades de um modo geral, né? Nas cidades do Nordeste, nas cidades do Brasil, como a gente vê nos jornais, né? De veiculação nacional, e também em algumas cidades fora do país. Sim, Natanael, o prefeito, Edivaldo,
ele está tendo muito trabalho já há 6 anos. Então, esse trabalho ele vem sendo executado de forma contínua. Por exemplo, a limpeza urbana em São Luís, a coleta domiciliar, que é essa que é programada no dia a dia, que passa na porta das pessoas, não é? É feito de acordo com a necessidade de cada bairro, não é? Um esforço operacional muito grande, porque esse trabalho ele não é estanque, não é porque a sociedade muda. A sociedade é dinâmica, então a gente precisa, a limpeza urbana, que é um serviço essencial, precisa acompanhar essa dinâmica da sociedade. E se você parar para pensar, o único serviço que atinge 100% da população é sim a limpeza urbana. Por quê? Porque não existe plano privado de limpeza urbana. Eventualmente, alguém pode não usar a saúde ou não usar a educação pública, mas limpeza urbana chega à porta de todos. Então, nós executamos um serviço na cidade de São Luís para mais de 1.100.000 habitantes. No último censo, 1.091.000 habitantes, e nós asseguramos que São Luís está coberta com mais de 99% de coleta domiciliar. Em alguns locais acontece em dias alternados, né, segunda, quarta, sexta, terça, quinta e sábado, em alguns locais todos os dias e em alguns outros 2 vezes por dia. Então, na verdade, é uma grande operação logística que a gente realiza na cidade. Os bairros, as ruas são comunicadas a respeito do horário de passagem desses caminhões. Então, é importante que a gente divida as responsabilidades. Ao poder público cabe colocar os serviços à disposição da sociedade, da população, e à população cabe utilizar esses serviços na medida em que eles são oferecidos, ou seja, respeitar o horário de coleta, não é? Respeitar os locais adequados para fazer o descarte do lixo, do resíduo. E esse tem sido um problema de grande enfrentamento na nossa cidade, que é o descarte irregular de lixo. Carolina, a gente sabe, né, que o lixo, né, é o grande problema das cidades, né? Do mundo, né? Do mundo todo. Do mundo inteiro. E países mais desenvolvidos assim já utilizam o lixo como até fonte de energia, emissão de gases, tudo. Recentemente, em São Paulo, na Avenida Paulista, né, implantaram um sistema que aqueles containers grandes ficam abaixo do subsolo, se despeja ali na operação rápida, vem um caminhão, tira, já sai. Quer dizer, é uma logística, né, que precisa ser aprimorada a cada dia. A gente sabe que o problema de São Luís, né, assim, do lixo, né, assim, está longe de ser resolvido. Claro que assim, ele é atendido a contento, a gente tem que verificar, assim, eu vejo mais, Geraldo, como um problema até de educação pública. A crítica que eu faço é em relação à comunicação de educação pública, porque tem a coleta ela é regular. O que a gente vê, como o Geraldo citou aqui na Ponta da Areia, que eu acabei de passar por lá também, é justamente assim, a má educação do povo, que joga na calçada, joga na beira da rua, aí vem um montinho lá, o outro vem e passa. Quer dizer, isso dificulta até o trabalho da coleta e deixa exposto ali. Eu sei que há uma coleta. Agora, eu acho a fragilidade assim, de não pensar o futuro. Quer dizer, a gente tem o aterro da Ribeira aí em pleno funcionamento, segundo até dados, né, segura pelo menos mais 30 anos, né, de armazenamento desse resíduo ali. Mas a gente precisa olhar para frente, né? Eu sei que já avançou a prefeitura, até eu parabenizo os ecopontos, que são medidas baratas, simples, né, e que ajudam a melhorar a cara da cidade, né? Só que esse serviço acho que tem que ser aprimorado. Acho que o lixo tem que chegar num ponto assim, de ser gerador de energia, porque ele passa a ser também autossuficiente, porque eu sei que é muito dispendioso para a administração municipal manter um contrato de lixo. Há projetos nesse sentido da prefeitura de otimizar, né, essa questão do lixo como gerador de energia? Sim, foi excelente, inclusive, você tocar nesse assunto, porque essa problemática do lixo, na verdade, é discutida no mundo inteiro. Ele é o grande desafio urbano das cidades, não é? A dificuldade da gente achar soluções urbanas para a gestão desses resíduos nas cidades. Em São Luís, nós iniciamos em 2015 um processo de profissionalização da gestão dos resíduos na nossa cidade. Foi criado o Comitê Gestor de Limpeza Urbana, o prefeito Edivaldo entendeu que era uma demanda, era necessário que a limpeza urbana seguisse em apartado para que pudesse, de fato, desenvolver políticas públicas de limpeza urbana
urbana, políticas efetivas de desenvolvimento sustentável. Porque além da geração de energia, que é muito importante, mas a geração de energia é uma estratégia importante de ser adotada. Mas a gente tem de pensar também no desenvolvimento sustentável, na geração de emprego e renda, na sustentabilidade financeira desse sistema de limpeza urbana. É importante que as cidades se orientem a criações de sistemas de limpeza urbana. Então, nós trabalhamos exatamente na profissionalização desse sistema. O que significa exatamente isso? Nós encerramos o aterro da Ribeira e ainda em 2015 o prefeito Edivaldo enfrentou esse encerramento, a gente acompanhou. Não é fácil encerrar um lixão a céu aberto. Você vê que atualmente é a grande discussão do país, não é? O novo governo, o novo Ministério de Meio Ambiente assumiu e deu um protagonismo para essa questão dos lixões no país. Criou um programa chamado Lixão Zero, porque nós estamos ainda com 2.900 lixões a céu aberto no país e esses lixões precisam ser encerrados. Foi agora aprovado o relatório, recentemente essa semana, não é agora em maio, foi aprovado o relatório onde esse prazo ele pode ser estendido para 2023, para 2022, 2021, de acordo com a quantidade do contingente populacional de cada cidade. São Luís não tem esse problema de lixão a céu aberto. Nós encerramos o aterro da Ribeira, que era um gargalo das administrações municipais, não é, que se perpetuaram por várias gestões. Nós encerramos esse aterro e começamos a encaminhar todos os nossos resíduos da coleta domiciliar, provenientes da coleta domiciliar, para um aterro sanitário que fica a 60 quilômetros da capital. Rosário. Exatamente porque era necessário ter também, possibilitar e dar uma atenção à prevenção dos acidentes aeroviários. Isso era um problema que era latente em São Luís. Nós temos estudos, né, do Sistema Aeroviário Nacional que registra essa incidência e agora registra a cada momento a diminuição dessa incidência de acidentes aeroviários. Então, o aterro da Ribeira, o antigo lixão da Ribeira, não é mais um foco atrativo de aves e não é mais um foco atrativo para possibilitar acidentes, não é? Então, assim, lá é feito um monitoramento ambiental, nós fazemos monitoramento de ar, de solo, de ave e fauna e agora estamos passando para um momento de implantação naquela área de beneficiamento de resíduos. O prefeito Edivaldo recentemente anunciou a construção de uma usina de beneficiamento de resíduos da construção civil, ou seja, um entulho, né, para virar outros insumos, para poder transformar em outros insumos, como brita, como tijolos, enfim. Isso é você realmente criar fonte de renda, desenvolvimento sustentável, não é? Você trabalhar o beneficiamento do resíduo, isso é muito importante. Aqueles catadores que viviam no lixão da Ribeira foram incorporados ao sistema de limpeza urbana. Nós trabalhamos também no subsídio às cooperativas de reciclagem. Nós estamos trabalhando na construção de galpões de triagem para as cooperativas de reciclagem, de forma a dar maior dignidade para que eles possam executar o trabalho deles, para que eles possam realmente ser autônomos. A gente precisa trabalhar o cooperativismo de uma forma autônoma e não só o assistencialismo. Certo, eu quero até, desculpa eu te interromper, que eu quero entrar nesse assunto com mais tranquilidade, mas eu vou fazer uma paradinha no bloco. Você falou aterro da Ribeira ainda agora, mas eu saquei que você, como é o nome do aterro novo de Rosário, doutor? Aterro da Titara. Titara. Na hora eu digo que tem alguma coisa errada aí, mas eu mesmo deixei passar, você quis dizer o da Titara, que no outro dia um entrevistado nos disse que ainda dura 30 anos, né? Mas assim, sim, de vida útil 30 anos e prorrogável por mais 10 anos.
Mas é exatamente nesse aspecto que a gente precisa trabalhar quando do beneficiamento dos resíduos. Quando você trabalha a destinação ambientalmente adequada. E quando você trabalha beneficiamento de resíduo da construção civil, quando você trabalha compostagem, como é o caso, nós vamos construir um pátio de compostagem. Quando você dá maior amplitude para o programa dos ecopontos, não é? Que é receber os resíduos que são passíveis de reciclagem, encaminhar para as cooperativas para que eles promovam reciclagem, que a gente aumente a geração de renda dessas pessoas que vivem. Isso é uma recomendação e uma necessidade apresentada pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. Vamos fazer a nossa paradinha, senão a gente fica só com um touquinho no meio do programa. Vamos lá, a gente dá uma paradinha e volta já já. Voltamos aqui com os analistas. Hoje recebemos a Carolina Estrela, que é presidente do Comitê Gestor para os Resíduos Sólidos aqui de São Luís. Deixa eu ver se o nome é esse mesmo. Não, de limpeza urbana. Limpeza urbana. Carolina, eu fiquei pensando assim, quando você já começou a falar, o Comitê Gestor é uma instituição da Prefeitura de São Luís. Sim. E a empresa que executa a limpeza, que tem os caminhões e etc., os funcionários, é uma empresa contratada por licitação. Sim. Não é isso? Como é que funciona essa troca? Bem aí, você dá o direcionamento a essa empresa? Como é que é essa relação? Entenda. Em São Luís, vigora uma parceria público-privada. Essa parceria público-privada se dá entre o ente executivo, no caso a Prefeitura de São Luís, e a parceira privada, que é a São Luís Engenharia Ambiental, a SLEA, que foi criada a partir do processo licitatório, ou seja, depois do processo licitatório, porque ela é uma sociedade de propósito específico, ou seja, ela só existe para cuidar da limpeza urbana de São Luís. Como é que isso ocorre do ponto de vista operacional? Nós, da Prefeitura de São Luís, fazemos as ordens de serviço, fazemos a programação operacional, damos os direcionamentos, não é, para aquilo que deve ser feito enquanto política pública de limpeza urbana, como eu falei ainda há pouco, na criação realmente de um sistema de limpeza urbana. Nós trabalhamos também na criação. Esse sistema de limpeza urbana era necessário que fosse criado um marco regulatório para isso, que a legislação que criou o sistema de limpeza urbana em São Luís, ou seja, essa legislação ela faz exatamente o quê? Ela determina as responsabilidades, ela cria responsabilidades, ela cria direitos e deveres, né? Ela cria a forma adequada de como o cidadão ele deve se relacionar com o seu lixo. Essa é a grande problemática da atualidade, é o que se vem discutindo no mundo todo com os especialistas, os pensadores desse assunto, não é? Que é esse desafio urbano, que é a gestão dos resíduos sólidos nas cidades, exatamente como nós vamos nos relacionar com o lixo. É importante que a gente pense que a mudança do padrão comportamental, do padrão cultural, é algo muito difícil, né? Pesquisas apontam que a gente precisa de um trabalho de 20 anos para que a gente possa começar a promover uma mudança de padrão cultural na sociedade. Com relação ao lixo, eu enxergo que é mais complicado ainda, porque nós fomos educados, a nossa cultura ambiental, ela é totalmente equivocada no sentido do tratamento do lixo. Você foi levado a acreditar que o seu lixo, que o seu trabalho com lixo termina no momento em que você coloca o seu resíduo, lá coloca o seu objeto. Do prédio, né? Eu digo até antes, lá no lixo no final da sua cozinha, ou então onde você resolve colocar o lixo na sua casa. E dali você acredita que a sua responsabilidade terminou, mas ela não terminou. Porque dali começa um outro processo, que é o caminho que esse lixo vai seguir. Então, a gente precisa pensar, sim, em segregação na fonte, não é? Em preservação de um aterro sanitário, porque hoje no Brasil a solução que nós temos são os aterros sanitários,
não é? Então, assim, a gente precisa pensar também em preservação deste aterro. E como é que eu penso em preservação de aterro sanitário, como você falou ainda há pouco? 30 anos é um horizonte muito curto, concordo com você. Exatamente por isso que nós, da Prefeitura de São Luís, nós estamos trabalhando exatamente para fortalecer essas políticas de beneficiamento de resíduo, de geração de emprego e renda através do lixo, não é? De desenvolvimento sustentável, de sustentabilidade das cooperativas de reciclagem, dando condições a elas, fazendo com que elas cresçam, fazendo com que elas se desenvolvam, que elas trabalhem dentro de uma capacidade empreendedora. E isso já é um fato em São Luís, não é? Embora seja uma quantidade muito pequena, né? Uma percentagem muito pequena, né, Carolina? Sim, é uma pequena quantidade de cooperativas realmente regulamentadas. Nós temos hoje... E que operacionaliza uma quantidade também muito pequena, por enquanto, né, dos resíduos. Sim, hoje as cooperativas, elas operacionalizam os resíduos que são recebidos nos ecopontos de São Luís. Nós já temos 12 ecopontos em funcionamento, né, dentro de um programa de 20 ecopontos até o final do ano de 2019, e até o final da gestão do prefeito Edivaldo teremos 30 ecopontos em funcionamento, exatamente para que a gente possa possibilitar ao cidadão a melhor forma de descarte ambientalmente adequado. É importante que a gente fale... Dos ecopontos, como é que ficou a questão do vidro? Sim, o vidro ele é recepcionado nos ecopontos e nós fazemos um encaminhamento para algumas cooperativas e alguns setores que trabalham ainda de forma artesanal. Mas essa é uma discussão mais ampla, que não compete somente a São Luís, porque nós estamos falando, teríamos que falar dentro de um acordo setorial no Brasil que ainda não está pactuado, não está transacionado como deverá ser de forma ideal. Ou seja, a gente precisa pensar que quem coloca determinado objeto em circulação, determinado produto em circulação, precisa ser chamado à responsabilidade. O entendimento de todos, né, envolvidos, né, porque desde da distribuição, da fabricação do produto, né, porque quem fabrica, né, acha que a missão dele acabou quando está lá no supermercado, mas e o descarte desse vidro? É complicado. Quando você falou nessa questão do vidro e que a Carolina falou que a responsabilidade não termina no local que a gente coloca ou escolhe para colocar o nosso lixo, eu me lembrei de um problema. Eu moro num condomínio muito grande e tem um lugarzinho em cada andar onde reserva-se o lixo. Um dia desse eu cheguei lá, e eu sou da administração do condomínio, porque acho que a gente deve colaborar. Estava lá, Natanael, um pedaço de espelho de quase 1 metro de altura, colocado dentro de um desse saco plástico de lixo, num cantinho, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Você que mora em condomínio, não faça isso. Principalmente porque ele pode matar uma pessoa. Isso tem que ser quebrado, e lá na convenção do condomínio está escrito lá que é proibido, não pode colocar papelão, não pode colocar espelho quebrado, vidro quebrado. Isso não faz parte do lixo domiciliar, isso nem deve ser colocado para o caminhão levar. Esse é apenas um dos pontos que cada condomínio deveria cuidar. Lá no nosso nós estamos tentando. Sim, doutora, queria falar alguma coisa? Isso é importante você tocar nesse assunto, porque você falou, você mora num condomínio. Isso. Mas assim, a questão dos instrumentos pérfuro-cortantes, como você falou, do espelho. Né? Uma das maiores incidências de acidentes de trabalho dentre os nossos trabalhadores, os nossos agentes da limpeza urbana, é exatamente o acidente com o instrumento pérfuro-cortante, que não está embalado adequadamente. Então, é importante que a gente leve realmente a compreensão, leve essa compreensão para as pessoas do princípio do poluidor-pagador. Esse princípio ele vem encartado na legislação que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Parece uma legislação já antiga, quando a gente fala de uma legislação de 2010 e nós estamos em 2019. Mas do ponto de vista de técnica jurídica, a gente pode falar que ela não é uma legislação nova, ela demora um tempo para que as pessoas compreendam. Isso significa exatamente dizer o quê? Que na hora que você compra um sofá, você resolve trocar o seu sofá,
Nessa mesma medida, você tem que se preocupar com o descarte que você vai fazer do sofá antigo. Da mesma forma, você deve se preocupar na pequena reforma do seu banheiro, de uma pequena laje que você faça. A gente sabe a dificuldade de recursos, né? A gente sabe que as pessoas enfrentam problemas financeiros, mas não é lógico você fazer a compra de todo o material de construção civil e ao final chegar o pedreiro e dizer, olha, agora faça a minha reforma porque eu já gastei o dinheiro com material. Ele não vai fazer, porque ele precisa receber. Então você sabe disso, você vai guardar o dinheiro para pagar o pedreiro. Da mesma forma, você tem que se organizar para fazer o descarte do seu resíduo. Isso é uma responsabilidade sua. Nós fomos instados a acreditar que a responsabilidade é somente do poder público. Ao poder público cabe colocar os serviços. Mas isso não é só uma culpa, eu nem gosto de utilizar essa expressão culpa, porque eu acho que... Responsabilidade, eu acho que ela é uma expressão muito frágil. Essa responsabilidade não é somente da população, não é somente da sociedade, porque isso é algo atávico. Não é? O lixo, desde os primórdios, ele vem sendo tratado dessa maneira apartada, dessa maneira segregada. Não é? Então, muito antes, quem tratava ainda na formação das polis, o lixo, eram as pessoas que cometiam algum crime. Depois, ao passo que teve a Revolução Industrial, que se aumentou a quantidade de consumo, surgiu a questão dos aterros. Não é? E não existe lixo fora. Lixo fora de onde? Nós todos vivenciamos esse mesmo ambiente. Eu entendo tudo isso, Carolina, mas eu bato na tecla que, assim, que precisa a comunicação da prefeitura educar. Sim. Né? Os velhos programas, né, de conscientização. Sabe, é aquilo ali. Aqui eu faço uma crítica, assim, a gente vê muitas comunicações governamentais do país todo. Tanto de governos estaduais quanto municipais, exaltando muito a entrega de obras, aquela coisa assim, uma coisa assim de autopromoção, quando na verdade essa comunicação deveria ser usada para educar o povo. Quanto mais maciça for a mensagem, que assim, é preciso ter um descarte correto, é preciso respeitar o meio ambiente, é preciso respeitar quem mora do lado, acho aquela coisa como foi a questão da lei seca, Geraldo, né? A questão do cigarro. A campanha contra o cigarro, que foi assim, que resultado que hoje em dia a pessoa assim, fumar é considerado crime. Sim. Então assim, eu acho que a comunicação... Não chega tanto, né? Mas está perto. Mas já houve uma mudança de padrão cultural, você já é visto de outra forma, né? Isso. Terminou? Pode terminar para a gente fazer mais. Isso, acho que o problema em si, sabe, assim, até parabenizo pelo trabalho que é feito, a coleta assim, de fato acontece, a gente vê, eu noto isso, a gente tem que ser realista, tem críticas a prefeituras, não só a coleta, porque como eu estou falando, o descarte, nosso trabalho ele não se resume somente à coleta. A coleta é a base. Né? Mas vocês pensam o lixo? Nós pensamos o lixo, nós pensamos os resíduos, nós pensamos as soluções, nós pensamos os programas de beneficiamento, nós estamos numa ilha, nós pensamos a limpeza da faixa de praia e nós temos inclusive uma campanha que é a campanha do Cidadão Limpeza, Cidade Beleza, que ela exatamente é um personagem lúdico que nós temos, certamente vocês já conhecem, já viram alguma manifestação dele, e ele é exatamente centrado no cidadão, de mostrar para o cidadão como ele deve se comportar diante da cidade e diante do lixo que ele produz. Então, todos os dias, o Cidadão Limpeza está em uma escola de São Luís. Esse é um programa, é um eixo da limpeza urbana. Isso é uma exigência do prefeito Edivaldo, de que a educação ambiental realmente fosse um eixo da limpeza urbana quando ele resolveu separar a limpeza urbana. Então, todos os dias nós estamos dentro de uma escola executando um trabalho de educação ambiental voltado à limpeza urbana, voltado ao descarte. Nós temos o programa que levamos as crianças para conhecer o ecoponto. Então, de fato, é um trabalho que nós temos disseminado na comunidade, chamando as pessoas que vivenciam a comunidade, que têm influências na comunidade, para que a gente possa realmente, de alguma forma, equacionar esse problema que é a gestão dos resíduos sólidos. Fazemos mais uma paradinha e voltamos novamente com Carolina Moraes Estrela. Voltamos aqui com os analistas. Hoje recebemos a presidente do Comitê de Gestão
Meu Deus do céu, ficar velho da limpeza urbana de São Luís. Carolina Estrela. Fala, Natanael. Carolina, no bloco passado você falou, né, da PPP, né, que entrou a São Luís Ambiental. E como é que está a Coliseu? Né? A gente sabe que virou uma massa falida, né? Inclusive tem o Diogo Lima que está lá, né? Depois da campanha ele ficou lá pela Coliseu. E tem um bocado de funcionário ainda. Como é que está a situação da Coliseu? Porque era que gerenciava todo o lixo de São Luís e depois saiu e foi para a PPP. Como é que ficou? Tem uma massa lá administrada? Existe uma massa falida, não é, que está sendo administrada, muito bem administrada por um conjunto, não é, de gestores, que aí inclui o secretário de Fazenda, Dr. Delcio Rodrigues, a secretária de Administração, doutora Mitz, que exatamente eles fazem essa equação, mês a mês isso é acompanhado e esse trabalho ele tem acontecido de uma forma bastante eficaz, isso tem conseguido solucionar, sanar realmente essa massa falida que gerou a Coliseu. Mas assim, a Coliseu, ela não gere a limpeza urbana. Hoje é apenas essa administração, não é, da massa falida, de acordo com os ditames legais, de acordo com como preceitua a legislação, para que seja feito tudo dentro da legalidade. E a última vez que eu ouvi falar, parece que ainda tinha 300 funcionários lá. Vocês aproveitaram alguns? Onde é que eles estão? Não, esses funcionários, eles que ainda estão na prefeitura, não é? Estão distribuídos entre outros órgãos dentro da programação desse grupo gestor, que é quem faz toda essa coordenação, e aí mês a mês tem as baixas necessárias, entendeu? Isso tudo já está acordado dentro da Justiça do Trabalho. Então existe realmente uma coordenação, uma programação para acontecer esses desligamentos dos funcionários que ainda estão nos quadros. Será que o Renato Dionísio ainda está lá, Natanael? Rapaz, não. Não, isso é só uma brincadeira, deixa quieto. Ele estava até doente um tempo atrás aí. Que pena. Tomara que ele melhore, que o São João está chegando. Ele gosta de tocar um bumba-boi. Aliás, estou doido para ver o Maracanã, Maioba, meu querido boi de... O que foi, Natanael? Boi de Santa Fé. Boi de Santa Fé, lindíssimo. Assim, a minha preferência, claro que a gente respeita os batalhões de Maioba, Maracanã. Claro. Mas para mim o Boi de Santa Fé, de Zé Olhinho lá, para mim é o meu preferido. Também gosto muito. Meu amigo Baé ainda está mandando ver lá. Carolina, os ecopontos melhoraram essa questão das pessoas de criarem pontos de lixo aqui na cidade? Quando você estava falando, nós acho que até temos um aqui na Lagoa, né? Tem outro ali no Renascença, não sei, é na Lagoa? Sim, que tem um? Nós temos um próximo à Lagoa. Próximo à Lagoa, né? Eu lembro que a gente Renascença, fazendo uma caminhadinha ali pela Lagoa, a gente via aqueles montinhos de resto de gesso, resto de construção, que é aquele cara ali, o cara rico, o senhor sabe, né? Aqui perto da Lagoa só mora gente rica, que tem dinheiro. Aí ele faz a reforma da casa dele e contrata o carroceiro. Ô, seu Zé, joga fora esse entulho bem aqui. Coitado de seu Zé, ele não sabe o que fazer com o lixo, ele vai e joga na lagoa. Achou, tá lá. Pode ir caminhar na lagoa, que tem os montinhos de gesso lá. Deve existir isso em outros lugares. Tu, Natanael, que caminha lá pelo lado do Olho d'Água, não vê isso também por perto, da litorânea? Não, eu sempre ando ali, vou para o Olho d'Água, Araçagi, pro rumo de lá. Acho que tu nem anda mais, por isso que tu tá gordinho. Melhorou, Carolina, essa questão, os ecopontos? Sim, os ecopontos, eles representam um grande avanço na nossa política de gestão de resíduos, porque é um programa efetivo de coleta seletiva, né? Só para você ter uma ideia, apenas 13% das cidades brasileiras têm algum programa efetivo de coleta seletiva. Os ecopontos, ele cumpre exatamente esse papel de oferecer à população a possibilidade do descarte ambientalmente adequado de todos aqueles resíduos que são passíveis de reciclagem, né? O que não se recebe nos ecopontos? Não se recebe lixo orgânico, ou seja, resto de comida, não é recebido. Entulho.
entulho é recebido nos ecopontos. Que é esses restinhos que a gente vê muito de pequenas reformas. Sim, é plástico, papelão, madeira compensado, resto de poda, vidro, lixo eletrônico, óleo de cozinha. O que nós não recebemos nos ecopontos? Nós não recebemos resíduos perigosos, né? Resíduos de natureza hospitalar, porque esses tipos de resíduos eles têm um outro tipo de destinação e eles também não são levados na coleta domiciliar. E também não recebemos aqueles resíduos que já estão dentro de um acordo de logística reversa, como pilhas, baterias, lâmpadas, esses não são recebidos nos ecopontos. Mas todos os outros resíduos nós recebemos nos ecopontos. Eles funcionam de segunda a sábado, de 7 da manhã às 19 horas da noite. É importante dizer que esse é um equipamento que trouxe uma possibilidade muito importante para a cidade. Esses equipamentos eles não funcionam de forma estanque. A gente verifica a dinâmica de cada localidade, de cada bairro. Eu costumo sempre dizer, cada ecoponto tem o seu DNA. Então, alguns ecopontos precisam de um recolhimento com mais frequência, não é? Que a gente troque os contêineres com mais frequência, porque são mais utilizados. Alguns outros ecopontos, eles necessitam de um funcionamento com maior amplitude na segunda-feira, porque a gente tem muito resíduo do final de semana. Então, a gente identifica, monitora, né? Todos os resíduos que são recebidos lá são pesados. Já foram recebidos nos ecopontos, esse ano, mais de 30 mil toneladas. Então, assim, de fato, isso representa um número muito significativo na cidade, porque se esses resíduos não tivessem nos ecopontos... Ia estar na lagoa, ia estar na litorânea. A gente precisa realmente oferecer o equipamento, por isso que nós estamos... por determinação do prefeito Edivaldo, avançando nessa construção dos ecopontos. Chegaremos aos 20 ecopontos ainda em 2019, mais 2 galpões de triagem para a cooperativa e também uma unidade de triagem, porque vamos iniciar a coleta seletiva na cidade de São Luís. Quando? Eu estou doido para perguntar isso, Carolina. Ainda esse ano vamos iniciar. Ainda no primeiro semestre iniciaremos em um bairro, de forma piloto, e vamos também Qual anunciar... Qual é o bairro, pode dizer? Nós estamos só terminando de fechar essa rota, vai ser divulgado, e nós vamos lançar junto com esse bairro, né, junto com a população desse bairro, vamos iniciar também a coleta seletiva voluntária. A partir de 200 litros, o cidadão pode solicitar que seja recolhido na sua casa aquilo que é passível de reciclagem. Essa não é que nós vamos começar a fazer o recolhimento do entulho, aquele material que recebe no ecoponto. É exatamente para que a gente possa criar a nossa rota, porque nós vamos chegar a atender a cidade inteira, contemplar a cidade toda, com a coleta seletiva, né? A coleta domiciliar ela vai mudar na perspectiva que vai ser feito em alguns dias a coleta do lixo comum, não é? E no outro dia a coleta do lixo seco, que é do lixo do resíduo seletivo, que não vai para o aterro. E por isso vamos também abrir uma unidade de triagem desses resíduos que vão ser recolhidos durante a coleta domiciliar na nossa cidade. Certo. Durante a coleta seletiva na nossa cidade. Certo. Carolina, nós temos muitos assuntos referentes a isso para conversar, que não cabe num programa só. Em breve espero que você possa vir aqui novamente, mas não vai sair daqui sem a gente relaxar um pouco e brincar de bloqueia ou compartilha. Pronto, vamos ver, Natanael, o que Juninho e Popó colocaram aqui para a dona Carolina. Vamos ver, bota o primeiro. Opa, Marina Silva, a ex-candidata a presidente do Brasil, ex-ministra do Meio Ambiente. A senhora bloqueia ou compartilha essa aí? Compartilho. Compartilho porque compartilho de muitas ideias do ponto de vista do ativismo ambiental, não é? Da forma como ela tratou os resíduos sólidos, não é? E o ativismo ambiental no país. É importante que a gente tenha realmente pessoas comprometidas com essa causa, não é? Eu sou gestora da limpeza urbana hoje, mas eu sou uma militante da área.
Eu sou advogada e minha área de atuação é exatamente essa, esse direito urbanístico e meio ambiente. Então, eu compartilho. Votou nela? Não votei, tá não bom. votei, mas compartilho. Segundo nome. Aí, ó, o ex-ministro do meio ambiente. Tá novinho ele aí nessa foto. Olha aí, Sarney Filho, a senhora bloqueia ou compartilha? Eu compartilho porque eu acredito, como eu falei, aqui eu não estou declarando voto, né? Voto não, político. Eu não estou declarando voto político partidário. Certo. Mas a gente tem que ter interesse quando a gente avalia as políticas ambientais que foram contempladas durante a gestão do ministro. Acredito que poderiam sim ter sido feitos muito mais investimentos para o nosso estado. Acho que nós temos um potencial enorme do ponto de vista de recursos naturais e acho que esse investimento ele poderia sim ter sido muito mais efetivo no nosso estado, deveria ter sido feito um investimento, porque na hora que você está à frente de um Ministério de Meio Ambiente, você está à frente das políticas ambientais que vão ser reverberadas no país. Então, como boa maranhense, não é? E por reconhecer a beleza dos nossos recursos naturais e a importância dos nossos recursos naturais, nós estamos dentro da Amazônia Legal, eu acredito que poderiam sim ter sido feitos muito mais investimentos, acredito que o Brasil todo teria tido um ganho ambiental muito grande, mas mesmo assim eu compartilho porque concordo com muitas políticas que foram implementadas durante a gestão do ministro. Tá. E tu, Natanael, compartilha ou bloqueia a Zequinha? Bloqueei, mas ele foi um bom ministro. A gente não pode deixar de reconhecer isso. Eu também acho. Será que ele está sendo um bom ministro do meio ambiente lá de Brasília? Bora perguntar para algum amigo nosso que mora lá, só tem o Cerrado, ainda tem que avaliar com calma. Mas também Brasília é cada qual com seus cada qual, né, Geraldo? Brasília é outra história. Vamos ver, mais um nome. Aí, ó, e o secretário de meio ambiente aqui do Maranhão, Marcelo Coelho. Não é mais secretário atualmente. Ele saiu, mas o outro quase não apareceu ainda, né? Ele não é mais secretário atualmente. Mas eu pergunto assim mesmo. O Marcelo, ele passou o primeiro governo Flávio Dino todinho lá, acho que até agora o fim. É o irmão de Fufuca, que é o nome. É o irmão de Fufuca, saiu tem o quê? 2 meses? Foi, não, acho que agora no início da mudança do cargo. Mas o Marcelo ficou um tempão lá. Mas eu prefiro colocar o Marcelo do que o irmão de Fufuca. Porque também é um secretário, o secretário Rafael entrou agora. Tem muito pouco tempo. Está iniciando ainda não esquentou a cadeira. E esse aí teve esquentou. A oportunidade de conhecer ainda. Não, mas é o Marcelo Coelho mesmo, doutora, que a gente vai ver se a senhora bloqueia ou compartilha. Compartilhe. Marcelo é um companheiro. Marcelo, o conheci no início da gestão do prefeito Edivaldo, onde ele também era secretário e eu era secretária de outra pasta. Apesar de nós não tivemos uma oportunidade maior de desenvolvermos grandes ações com relação aos resíduos sólidos, com relação à educação ambiental, que existe uma pasta muito importante dentro da Secretaria de Meio Ambiente, mas eu compartilho sim. Eu lembro, ele ainda está lá no PSB, né, Natanael? Não sei, Geraldo. Né? Vamos ver, tem mais um não. Juninho, quem tu botou aqui por último? Vamos ver. Deus me livre. Não falei isso. É o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A senhora bloqueia ou compartilha esse aí? Olha, esse quadro para mim é bastante... Eu não tenho problema... Não é que é preocupante, mas é que eu costumo ser bem sincera. Não tem uma opção de indecisão? Tem, doutora. Então, eu não sei, eu ainda não sei. Não é obrigada a compartilhar, não. Eu ainda não sei se eu bloqueio ou compartilho. De fato, eu ainda não sei se bloqueio ou compartilho, porque acho que ainda tem um obscurantismo muito grande. Obscurantismo tem, doutora. Enfim, de tudo isso que tem acontecido mais, mas eu deixo assim uma mensagem, que ele é o nosso ministro do Meio Ambiente. Quero queira ou quero não. Eu deixo uma mensagem de otimismo, não é? Foi lançado o programa Lixão Zero.
que eu acho que é uma iniciativa importante do Ministério do Meio Ambiente. A gente precisa, sim, enfrentar o problema do fechamento, da desativação dos lixões no país. São 2.900 ainda. Em 2015, era na faixa de 3.000, né? 3.000 lixões no país. A gente tem uma pesquisa muito importante, que é do Instituto Internacional de Resíduos Sólidos, que é a instituição mais importante de resíduos sólidos do mundo, que fez uma pesquisa e demonstrou que o Brasil gasta em torno de 370 milhões em saúde pública para tratar doenças que advêm dos lixões. Né? Esse estudo foi feito com base em 3.000 lixões. Então, eu ainda não tenho a opção de bloquear ou compartilhar, porque eu tenho um otimismo muito grande que esse programa, realmente, Lixão Zero, seja um programa de efetividade no nosso país e que a gente consiga realmente vencer essa barreira e consiga desativar os lixões a céu aberto no Brasil. Eu acho que tem mais chance de ter êxito nisso aí do que a sobrevivência da Amazônia. E tu, Natanão? Cara, eu não sou muito religioso, mas quem é o padroeiro dos militares? O padroeiro, tem algum santo, alguma santa? Porque só rezando para ela, porque não dá para confiar nessa rapaziada que está aí. Esse é um dos poucos que não é militar, viu? Mas é pior ainda, pois parece. Ele foi pelo menos até agora, do Meio Ambiente de São Paulo. Foi condenado lá num processo. Ele Por incrível que pareça, Geraldo. Mas olha, eu acho que a gente pode ter resultados nesse aspecto dos lixões bastante satisfatórios. Eu tô otimista com relação a isso. Muito bem. Carolina, muito obrigado pela sua presença, muita sorte no seu trabalho, que você ajude a nossa cidade a ficar cada dia melhor. Meus parabéns, você tem feito um bom trabalho. Obrigado por ter vindo. Eu agradeço o reconhecimento e também agradeço ao convite. Virei quantas vezes for convidada e quantas vezes for necessário. Esse é um esclarecimento importante, esse é um serviço essencial que a população precisa se assenhorar, precisa realmente entender que faz parte. Né? Nós vivemos numa ilha, vivemos cercados de água, nós todos os dias recolhemos das praias de São Luís, a faixa de praia, em torno de 20 toneladas de resíduo. Não é? A gente tem um estudo da ONU que demonstra aí que até 2050, se a gente continuar nesse ritmo, nós teremos mais lixo nos mares do que comunidade marinha, do que peixes. É importante que a gente tenha esse cuidado. Essa tem sido uma preocupação, sim, do Comitê Gestor de Limpeza Urbana, da gestão do prefeito Edivaldo, a qual eu tenho muito orgulho de fazer parte, porque é um prefeito que nos dá a oportunidade de trabalhar com isenção, com liberdade, para que a gente possa implantar as políticas necessárias de limpeza urbana para a nossa cidade e deixar um pedido, um apelo à população que entenda que cuidar da cidade é uma responsabilidade de todos, a cidade é o cidadão, somos nós que fazemos a cidade. Vou dar uma dica, você falou de praia, né? Tente achar um jeito de recolher o lixo do olho d'água no domingo à tarde, finalzinho da tarde, porque quando amanhece segunda-feira, Geraldo. É uma doida. E o cheiro de resto de olho caranguejo. Olho d'água era Araçagi ali que não tem essa faixa ainda, que as pessoas ficam mais ali próxima à pista, eles descem do carro. É doído ver ali o lixo. Aí tem ali, outros componentes, a gente precisa, porque a operação logística da limpeza, ela depende da maré. Depende da maré. E de gente também, né? Não é só questão de gente, a gente tem um bom esforço operacional nas ruas, não é? Nós temos um bom esforço operacional nas ruas. Não, gente, que eu digo assim, se a praia tiver com frequência, depende da tábua de maré, depende de funcionamento dos bares, restaurantes, entendeu? Então, assim, isso é um componente um pouco mais complexo, mas a gente vai sim estudar, porque a limpeza urbana, sobretudo, ela tem que ser feita para as pessoas. Isso, e a gente tem que fazer identificando as necessidades da cidade. É porque é um problema, né? Sincrônico até, porque as pessoas entram com o carro, né? Aí por isso realmente que eu estou falando, né? Tem que ser feita para as pessoas. E a gente tem que, enquanto gestor, a gente tem que ser sensível a enxergar a necessidade das pessoas que vivem a cidade, não é? A cidade não é um ambiente utópico. A cidade é isso que a gente vive. A gente tem que planejar, a gente tem que planejar as ações de acordo com a necessidade das pessoas que vivenciam.
Muito bem, talvez tenha o deputado Pedro Lucas acabou de entrar com um projeto lá para que nessas áreas de praia e de rio proíba que os bares usem plástico, que é um dos grandes vilões. Nossa, a gente vai terminar entrando aqui, vai bater lá no nosso amigo Heródoto, se a gente continuar aqui, viu, Natanael, que começa daqui a pouco. Então, já agradeci aqui a presidente do comitê, Carolina. Natanael também já falou aqui, vendeu o peixe dele lá do Caminho do Olho d'Água. Obrigado a vocês todos, Juninho Popó, vocês, o Jockey que ajudou aqui nessa entrevista. E ao senhor e à senhora que faz parte desse mundo, bem aqui, trate bem os resíduos que saem da sua casa e vigie aquele seu vizinho que joga as coisas lá na esquina porque ele sai muito cedo. Isso não é desculpa. Até segunda-feira. Segunda-feira nós recebemos aqui o professor Allan Kardec para falar dos destinos da Universidade Federal do Maranhão. O que a gente pode esperar disso? Bota o bloco na rua. Bom fim de semana.